Fundir a vida real ao mundo virtual é um desejo antigo do homem. A inteligência artificial e a realidade aumentada já estão entre nós e serão cada vez mais presentes em um futuro bem próximo. A ideia de ver o mundo através de lentes conectadas à realidade virtual te agrada ou te assusta? Conta para mim. Bom, eu converso agora sobre o futuro da tecnologia com o Thiago Toshio Ogusco, que traz mais detalhes sobre esse assunto. Bom, o futuro da tecnologia, a gente presencia ele a cada dia, né? Na verdade, a construção desse futuro. Hoje a gente tem diversas tecnologias que elas são separadas, né, por categorias. Então a gente tem desde a internet das coisas, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, os carros autônomos, várias tecnologias que, quando a gente olha para o futuro e coloca isso dentro de uma convergência, né, para uma única tecnologia, a gente, inclusive usando a própria rede de 5G, que também já é algo que está cada vez mais próximo, a gente vê essa convergência para uma internet atualizada, né? Uma nova internet que a gente vai ter mais uma experiência espacial com ela. Ela não vai ser uma internet baseada no protocolo que a gente construiu para trocar apenas informações. Ela vai ser, de fato, uma internet que vai estar mesclada com as nossas experiências cotidianas e em todos os sentidos, desde uma cidade inteligente, um outdoor tipo, de publicidade, ou até mesmo na nossa roupa, né? Então elas vão estar todas elas conectadas nessa nova internet, né? Nessa web espacial que a gente costuma imaginar, que vai trazer outras tecnologias e outras perspectivas, vai assim realmente impactar profundamente na nossa sociedade. O tempo para nós já não vai ser contado da mesma forma, né? A gente vai ter inclusive a possibilidade de usar o tempo que a gente usa para fazer um trajeto para aprender, por exemplo, um novo skill, né? E as próprias empresas, as próprias companhias, né, que são hoje as líderes desse mercado, elas investem nessa tecnologia, já imaginando esse futuro a médio e longo prazo, né? Explica para a gente o que é metaverso e em quanto tempo a gente poderá viver essa realidade aqui no Brasil. Bom, quando a gente coloca um metaverso, que é um conceito que foi primeiramente usado na ficção mesmo, né? E acho que a gente tem bons exemplos de filmes e livros que falam sobre esse universo. Acho que o mais recente é o Jogador Número Um, que o personagem, através de um óculos, ele imerge em um universo completamente baseado numa computação mesmo, né? Numa nuvem, numa plataforma, onde está tudo lá. Tipo, desde os serviços, assim, a educação, ao entretenimento, a cultura, ou seja, é uma plataforma que hoje, provavelmente, o que a gente tem mais próximo disso, ou indo nesse caminho, são os jogos, né? O metaverso, ele se coloca como uma experiência completa quando a gente, de fato, tem usos de outras tecnologias que vai além da internet tradicional nossa e usa esse recurso de imersão, né? Você pode estar ali mais com essa presença, né? Com esse sentimento de presença que você tem também lá todos os protocolos que você tem que seguir como na vida real, né? Então, a gente vê um caminho também para isso inevitável, né? Quando a gente vê as grandes marcas já investindo nessas tecnologias, tanto da realidade aumentada, realidade virtual. Eu acho que quando a gente coloca a questão da realidade aumentada, por exemplo, né? A realidade aumentada, a gente sempre coloca ele como um recurso baseado numa experiência visual, hoje com o celular, né? E amanhã, assim, muito próximo com o óculos mesmo, que várias empresas já estão indo nesse sentido, mas o próprio áudio, ele pode ser um recurso também baseado nessa experiência de realidade aumentada. Então, quando eu chego com um fone de ouvido lá no celular e um aplicativo, eu tenho como ter informações sobre aquele ambiente, isso dentro de um museu, ou dentro de um shopping, ou dentro de qualquer experiência
informações baseadas simplesmente naquela geolocalização que eu encontro. Então, isso daí é um exemplo, né, de como as tecnologias elas podem agora impactar. E eu digo mais, eu acho que hoje o conceito de acesso à informação baseado em comunidades, né, que a gente vê que as comunidades dentro desse contexto da tecnologia, elas são muito fortes, elas são muito unidas, elas são um espaço de tecnologia aberta e compartilhada. Eu coloco de certa forma que se você tiver uma visão sistêmica de um produto ou de um serviço, você viabilizar esse modelo, né, esse MVP, é uma questão mais de você saber articular essa comunicação com essas comunidades, porque você vai ter acesso a como produzir ou qual o grau de dificuldade e de energia que você precisa e até acesso aos profissionais que você precisa para criar esse serviço ou esse produto. E como garantir o acesso a esses avanços tecnológicos de uma forma democrática, levando em conta o Brasil ser um país tão desigual, infelizmente? Bom, no Brasil, para a gente ter uma ideia, né, a gente vê ainda uma dificuldade enorme no processo, quando a gente coloca isso numa visão geral mesmo, né, que a gente sabe que as pessoas elas ainda não têm nenhum acesso à internet, né, e eu acho que essa conversa é muito importante, porque quando a gente coloca todas essas possibilidades da tecnologia já presente hoje, né, a gente já começa a entender os desafios, né? E por isso é importante essa conversa. A gente tende a acreditar que o problema é o próprio acesso ao recurso celular, né? Ao hardware, né? Ao device. E não é. De fato, assim, o celular, quando a gente olha de perto ali, a gente começa a entender que o celular ele chega na mão da população, né? De alguma forma, ele está ali porque, de fato, é o que abre, dá acesso a uma variedade enorme de serviços. Então, está todo mundo sendo meio que direcionado a ter esse acesso. O problema é quando a gente coloca esse acesso já baseado numa internet ou uma internet rápida, uma internet robusta o suficiente para ele ter acesso a vídeos, a conteúdos relevantes de fato, né? Aí a gente começa a entender que a gente tem que começar a ter esse tipo de visão junto à sociedade, junto aos movimentos e até mesmo os governos para a gente, de fato, dar esse acesso a essa tecnologia e a essas plataformas através da tecnologia, né, democratizando o acesso a essas tecnologias. Quando a gente coloca também esses recursos que a gente fala, desde jogos, né, e plataformas, a gente já tem experiências muito interessantes ali, a tecnologias também muito interessantes que até mesmo já está disponível ali no celular de todas as pessoas, né? O próprio uso da realidade aumentada, quando a gente coloca lá o evento dos filtros, né? Os filtros que coloca ali um objeto 3D ou coloca uma informação amarrada no seu rosto, é a mesma tecnologia que você pode utilizar para colocar um objeto 3D na frente ali, né, na mesa da pessoa, para ela ter já uma experiência volumétrica de alguma coisa que provavelmente ela só iria ver no laboratório. Então, assim, quando a gente fala do ensino presencial, existe lá um laboratório. O ensino à distância, ou essas plataformas que podem ser direcionadas para a educação também. A gente tem como colocar ali um objeto 3D, que pode ser tipo, desde vinculado à área de saúde, vinculado à área de engenharia, ou até mesmo ao entretenimento, objetos ali que ele vai ter aquela visão tridimensional, que o entendimento daquele tema ali é completamente diferente do que se ele visse apenas no 2D. Até mesmo o engajamento daquele aluno, né, aquela pessoa, pode ser completamente diferente e abrir outros universos a partir daquela experiência volumétrica, tridimensional que ele está vendo com a realidade aumentada. Eu acho que a gente coloca tanto esses universos
do metaverso, que você entra dentro de uma realidade a partir do próprio celular, né, com um giroscópio, um óculos, que pode ser até de papelão, né, como os óculos o cardboard, que foi um movimento muito forte, que trouxe esse assunto da realidade virtual para tipo, sabe, uma experiência mais familiar, quanto a experiência do próprio Pokémon Go, que iniciou uma conversa sobre o uso massivo da realidade aumentada, né? Então são conceitos que já são familiares para nós, mas de fato de um uso prático, democrático e até mesmo essas informações como chegar até lá fazem tipo isso ser uma conversa importante em todos os ciclos, né? Todos os nichos, todas as esferas.